Também tem um recado aqui, que é do Evangelho no Lar. Para aqueles que querem fazer o Evangelho no seu lar, na sua casa, hoje em dia, graças à internet, nem precisamos mais sair de casa para ouvirmos uma lição, uma reflexão. Eu quero fazer Evangelho no Lar na minha casa. E, na verdade, o Evangelho no Lar foi implantado por Jesus na época dele, quando aqui esteve conosco. De lá para cá, muitos pararam com essa ideia de fazer o Evangelho no Lar e passamos a acreditar que Deus está sempre em algum lugar, menos em casa, né? Então, muitas vezes a gente sai de casa dizendo assim, vou na casa de Deus, quando na verdade a casa de Deus é o nosso coração, o nosso pensamento. Então, nós pedimos às pessoas que tenham vontade, que queiram fazer, façam o Evangelho no lar, restaurem o Evangelho primitivo. Centro espírita, igreja, templos, são edificações humanas. Isso aqui só existe porque nós precisamos nos reunir e se chover, e nos proteger dos intempéries do sol e da chuva. Deus não está em edificações humanas. Deus está em nossos corações. Então, onde estamos reunidos, aonde quer que estejamos reunidos, em seu nome, ali Ele está presente. Então, podemos transformar nossa casa, o nosso lar, numa igreja, fazendo o Evangelho do Lar. Desta maneira também, todos os irmãozinhos, os espíritos que gravitam na psicosfera do ambiente da nossa casa, que estão ali habitando de maneira direta ou indiretamente, e isso influenciando-nos ou sendo influenciados por nós, eles também ouvirão o Evangelho e terão condições de refletirem sobre as condições que lhe trazem até aquele local. Assim você estará fazendo caridade a você, a seus familiares e a todos aqueles que ali se encontram morando no mesmo lar que você. Esse Evangelho é todas as segundas-feiras, às 20 horas. Tá certo? Todas as segundas-feiras, às 20 horas, você faz esse Evangelho no lar. É muito bom, é muito importante. Ajuda não só seu lar, tá? Ajuda a quadra inteira onde você mora. Melhora muito, violência, muitas coisas. É importante. Também temos a irradiação todas as terças-feiras, às 20h30. A irradiação é um trabalho que nós criamos para todas as pessoas, independente de religião, tá? Independente, mas precisa pelo menos acreditar que seu pensamento, que os seus sentimentos, que a energia do bem, que a oração, seja o que o nome que você der, por isso que eu estou falando, é a religião que você, não importa que você tenha, mas se você pensa assim, em algum momento, eu queria fazer caridade, o que eu posso fazer? Eu estou aqui na minha casa, vejo todo mundo trabalhando no bem, como é que eu posso ajudar? Só que eu queria ajudar sem sair de casa também. Eu queria ajudar contribuindo para o bem do mundo. Então a irradiação é isso. As pessoas às 20h30 de terça-feira se reúnem, todas as pessoas interessadas, e vão fazer uma irradiação. Quer dizer, formular pensamentos positivos, pensamentos do bem, direcionados pela força da vontade, do amor. Essa energia vai ser doada, ela não é para beneficiar fulano, ciclano, beltrano, nem para auto-benefício daqueles que ali estão fazendo. Isso é caridade. Então nós estamos doando os nossos bons pensamentos, doando as nossas boas energias, a nossa boa vontade. A espiritualidade é que vai decidir para onde irá essa energia. Muitas vezes nem no Brasil fica, tá? Vai lá para a Venezuela nos momentos de apuro que eles estão passando agora, vai para a guerra da Rússia, né? Enfim, vai para os continentes africanos, para locais onde
há uma extrema necessidade de amor, de compreensão. É isso que estamos fazendo. É óbvio que quando eu dou, eu recebo. É óbvio, né? Se a energia passa por mim para ser destinada a um lugar, eu sou o primeiro a ser beneficiado, óbvio. E por mais que eu faça toda a força de mandar tudo que eu recebo para algum lugar, eu sempre fico com alguma parte. Então, quando eu digo não é para autobeneficiamento, eu não faço essa irradiação para me autobeneficiar, não significa que você não irá se beneficiar. Irá, mas por um processo natural, não por uma vontade. Então eu peço para que as pessoas não tenham um interesse de se autobeneficiar, e sim verdadeiramente de se doar, de servir a uma causa boa. Também, quem gosta do trabalho religioso presencial, aí nós temos aqui o Evangelho, às 19h30, na terça-feira também. Aqueles que falam assim, eu não consigo fazer na minha casa, tem muito barulho, ou ainda não sei usar esse negócio de internet à distância, não me chama atenção esse negócio de acompanhar trabalhos religiosos através do celular. Eu prefiro ainda aquela coisa de juntar todo mundo, ver o fulano, ver o ciclano, bata um papinho antes, um papinho depois. Eu prefiro isso aí. Eu acho muito frio essa maneira à distância. Temos também o evangelho presencial. Aí você pode vir até o local. Aqui temos o evangelho às 19h30. Nós vamos observar que a lição de número 83 chama-se Aflições. É muito interessante, como eu sempre digo. Só os espíritos poderiam escrever um livro onde apenas o título das lições já é o livro. É incrível. Quando olhamos o título 82, chama-se Madeiros Secos. Olha como ela encadeia. Então nós vamos ver aqui, ó. No madeiro seco da lição de 82, nós falamos que todos nós somos essa madeira da árvore da vida, que é o Cristo, mas somos essa madeira que secou pelas ilusões da vida. Nos afastamos, deixamos de receber a seiva espiritual e nos tornamos um galho seco. Mas graças a Deus não somos cuidados pelos humanos, porque se fôssemos cuidados pelos humanos, o que os humanos faziam? Eles iam e cortavam os galhos secos para que a planta tivesse mais força e gastasse energia com aquilo que é verde e produz frutos. É natural, nós chamamos isso de poda. Mas o Cristo não faz isso. Deus não nos faz isso. Ele não vai nos podar, não vai nos jogar fora. Ele vai nos resgatar. Não é isso que a gente viu, graças a Deus. Esses madeiros, para que eles sejam resgatados, após eles terem perdido a conexão espiritual com eles mesmos. Quando eu falo perdido conexão espiritual, o que você quer dizer com isso, Guto? Simples. Nós somos espíritos tendo experiências físicas. Nós não somos corpos físicos tendo ou desejando experiências espirituais. Somos o inverso. Nós existíamos antes de nascer. E quando morrermos neste corpo, continuaremos a existir. Somos imortais, quer queiramos ou não. Se eu sou imortal, eu nunca mais deixarei de sentir. Mas sentir o quê? Agora você que vai ter que escolher. Se sentir confusão, dúvida, raiva, mágoa, tristeza, ou se sentir alegria, fé, certezas, amor, mas você continuará existindo após esta experiência transitória rápida. Eu falo assim, transitória e rápida, porque muitos de nós pensamos assim, eu nunca vou envelhecer. A vida passa tão rápido que quando nós assustamos, já estamos de mala e partindo. Agora, na lição de aflições, é a maneira como nós vamos ter que agir para restabelecer essa seiva
essa espiritualidade que nós desconectamos numa época da nossa vida. É natural isso, tá? A gente mergulha no corpo físico e as ilusões do mundo, primeiro vem a nossa infância, aquela confusão natural nossa, o nosso cérebro não está perfeitamente desenvolvido para captarmos todas as inspirações espirituais, então nós vamos vivendo, e deve ser assim para que o ser humano encarnado, ele foque o mundo material e se desenvolva, aprenda a falar, andar, comer, enfim. Mas dado um certo momento, nós devemos voltar a nos conectar com a espiritualidade, naturalmente. Porque nós não somos corpos, não somos apenas resultado do acaso de uma genética. Não estamos aqui aleatórios. Tudo é pensado, inclusive por nós. Contribuímos para pensar, desejar e arquitetar a nossa vida. Certo? Então, temos um grande papel a desenvolver. Para que a gente restabeleça essa vida nossa que está morrendo sem espiritualidade, sem futuro, sem proposta renovadora, para que a gente restabeleça essas condições espirituais e um dia retornemos para um mundo melhor de onde viemos, nós precisamos entender as aflições da vida. As aflições não são punição de Deus, não são castigo de Deus e muito menos perseguição do diabo, de Satanás ou do demônio. Está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. De cara, nós já estamos enxergando que para recuperarmos essa espiritualidade, não vai ser um mar de rosa. Não vai ser fácil. É uma batalha gigante. É aquela história, né? Quando eu vejo um buraco, cair nele é só pular. Agora eu quero ver você sair do buraco. Aí é preciso de fôlego, disposição, musculatura, esforço, persistência. Isso quando você não chega lá no topo da caia de novo, escorrega. Tem que ter muita coragem, muita força. Mas cair é muito rápido. Então, não seria racional se nós chegássemos aqui e pensássemos que após um desligamento, um afastamento espiritual, seria muito simples eu me reconectar. Aí eu estaria contando um conto da carochinha. É inegável, ele está dizendo, que em nosso aprendizado terrestre, nós atravessareis dias de inverno ríspido, dias de tormento, de dificuldade, de não. É o dia que a gente acorda e encontra a vida dizendo não, agora não, isso não, ainda não, é só não, 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 não espera, não, não espera, não, não espera. Em que será indispensável, quando tudo isso parece que as portas vão se fechando, em que será indispensável você recorrer às provisões armazenadas no íntimo. Quando a comida falta lá fora, o que a gente faz? Corre nas despensas de casa para ver o que a gente tem para comer, o que a gente guardou nas despensas. Porque até que a ordem restabeleça fora de casa, eu devo ter provisões para me manter, senão eu vou passar muita fome, né? Então, no caso de nós, humanos, espíritos, quando as coisas ficam difíceis aqui fora, é natural que a gente se feche, volte para dentro de nós, procurando recolher todas as forças, esperança, fé, para aguardar os dias melhorarem aqui fora. Porque não há nada que se possa fazer. Não adianta gritar, espernear, ficar aborrecido, chateado, magoado. Não adianta. Você vai ter que ter algo armazenado dentro de você. Ele diz assim, recorrer a essas provisões armazenadas no íntimo. Mas quando que
armazenei isso, Guto? Nas colheitas, tá? Vai falar na frente, ó. Nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Nós já paramos para pensar que é o seguinte: a vida de todos nós é um alto e um baixo, um alto e um baixo, um alto e um baixo. Ninguém tem uma vida só no alto, ninguém tem uma vida só no baixo. Ela oscila. Dias bons, dias ruins. Durante os dias bons, os espíritos dizem para nós: não descanse, reforça-se, não gaste tudo, não jogue tudo pela janela, guarde energia, guarde a fé, pega a despensa do seu coração, um localzinho do seu coração, abre e vai guardando ali todas as lembranças desses dias bons. Lembranças dos dias bons é a gratificação que a gente guarda, a gratidão que a gente guarda por ligar a televisão e ver milhares de pessoas morrendo de fome, de doença, guerra, desespero, inundações, terremoto, aflições, doenças, e a gente às vezes dentro de casa num conforto. Então a gente fala: nossa, eu estou naquele dia bom. Neste momento, não é para eu jogar tudo fora e fazer coisas sem pensar nas consequências. Não é para eu testar se Deus realmente me ama. Pelo contrário, é para eu ter gratidão e dizer: olha, eu estou no momento bom da minha vida. As coisas estão calmas. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou manter na minha memória esse dia de gratidão. Eu vou agora agradecer a Deus por este dia. E eu não vou esquecer deste dia, porque nos momentos difíceis é natural que eu venha dizer assim: meu Deus, eu nunca tive paz, eu não tenho paz. Eu vou lembrar do dia e falar assim: olha, um dia eu tinha paz. Olha, eu tive momentos de alegria, eu tive momentos de esperança, eu tive momentos de força, né? Porque eu tenho reservas, memórias, sentimentos guardados dessa boa relação dos acontecimentos, dessa boa experiência da vida. Eu guardei, eu usei esses dias de colheitas, de abundância, para guardar um pouco. E fui metódico, fui inteligente, só gastei o que era devidamente necessário. Porque eu não sei os dias difíceis que virão. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Quantas coisas nós, olhando pela televisão, dizíamos assim, quando desligávamos a televisão: ah, isso aí está muito longe. Lembra da Covid? A Covid foi um desses primeiros sinais. Ah, onde? Está na China, gente, pelo amor de Deus. China e Brasil, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Não, agora está nos Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil. Ah, gente, isso aí é contar historinha. E quando nós dormimos e acordamos, estava em Cuiabá. Não foi assim que foi? Desde quando nós percebemos que o mundo parece que está mais interligado do que antes. No país onde a gente dizia: ah, está muito longe, parece que foi aqui no meu quintal. Parece, vocês não estão sentindo que a China é o quintal de casa? Que os Estados Unidos é a cozinha da minha casa? Não é interessante como nós estamos vivendo nessa globalização, nessa integração cada dia mais? A tecnologia nos permite isso. A tecnologia nos faz isso. Sentir que, de repente, eu acordei e a minha casa não era só as paredes da minha casa. A minha casa é o planeta Terra inteiro. Que os peixes que morrem no oceano faltará na minha mesa. Que isso, que aquilo outro. Quer dizer, meu Deus, eu sou responsável pelo planeta todo. Que coisa interessante para a gente pensar. E tudo aconteceu
da noite para o dia. A nossa consciência foi expandindo, nosso conhecimento foi se integrando a essa rede de informação que foi nos chegando e nos apresentando um mundo cada vez mais próximo, mais unido. A impressão que nós temos hoje é que não existe mais a chamada nacionalidade. Muitos de nós dizem assim, eu sei lá o que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje você sabe. Você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. E isso é incrível. Então, quando eu estiver neste momento de bonância, porque apesar de tudo que nós estamos passando ainda, o Brasil pode ser considerado um país que está no momento de abonância. Bom, vamos guardar as coisas, as nossas lembranças, a nossa esperança, o nosso bom ânimo no nosso coração. Agora vamos refletir para dentro de nós. A mensagem também é para cada um de nós. Quando em minha vida eu estiver num momento em que, eu penso, eu não tenho doença nenhuma. As coisas financeiras, posso não ser a pessoa mais rica do mundo, mas tenho o suficiente para pagar, não estou devendo ninguém. 3. Ou se eu estou devendo, estou tendo condições de pagar. 3. A parte espiritual minha não está em desequilíbrio. Meus relacionamentos estão tranquilos. Minha vida profissional está em ordem. Não é daquelas melhores, mas está tudo certo. Eu estou vivendo um momento de abundância. Tranquilo. Este é o momento de eu registrar bem guardadinho um lugar da minha memória e do meu coração que eu vou precisar dele. Eu vou precisar voltar nesse momento, nesses dias, para lembrar que esse mundo não é só coisa ruim, que este mundo não é só sofrimento, que aqui não é o inferno, como todo mundo diz, né? Porque tem umas pessoas que dizem assim, o inferno é nesse mundo mesmo, porque aqui se faz, aqui se paga. Nós viemos aqui para sofrer. Esse pensamento negativo a respeito dessa gigante escola chamada Terra, era para nós pensarmos assim, nós viemos aqui para aprender, não para sofrer. Sofrimento é opcional. Nós viemos aqui porque aqui é um maravilhoso e fantástico playground, laboratório, onde nós testamos tudo que é possível para fixarmos bem a teoria da evolução espiritual, moral. Continuando, contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. Vamos, muitas vezes, ter notícia, não só pela televisão, pela internet, do nosso lado, de nossos amigos, pessoas que nós conhecemos. Ouviremos notícia, veremos o mundo pela boca delas, pelo aquilo que elas vão nos narrar. Olha, está acontecendo isso, na minha casa está acontecendo aquilo, meu filho está usando droga, minha filha prostituiu, meu não sei o que, fulano matou Beltrano. Nós vamos também enxergar amigos, parentes, porque o mal está entrando, ele está chegando. Eu não falo do mal, do Satanás, do diabo, do demônio, porque isso aí é uma fantasia criada por nós. Muito bem planejada, aliás. Mas pela maldade que nós carregamos, pelo diabo que carregamos, pelo Satanás que nos tornamos, pelo demônio que às vezes nós nos tornamos, né? Então, pelo homem mesmo, pela nossa ignorância, egoísmo, maldade, estão chegando. E nós vamos enxergar como templo em ruína. Templo em ruína, sabe o que é? Quando você entra num templo em ruína, você olha que, nossa, você imagina que aquela imponência daquela construção, daquele templo, foi na época que tudo estava perfeito e bonito, encantador. Porque quando você chega num lugar e está em ruína, você não vê a beleza, você só imagina
Primeiro, o trabalho que se deu para construir. E se deu trabalho é porque era importante ser construído. Depois, tudo destruído. Então, algumas lições a gente retira das ruínas, dos templos em ruínas. Primeiro, como damos importância em coisas perecíveis. Coisas que o próprio templo e a própria natureza diz, não quero mais, e desfaz. As construções são levadas pelo vento, pela poeira, pelas rachaduras, pelas demolições, e tudo desaparece diante dos nossos olhos. Depois de árduo trabalho, muitas vezes aquelas construções levaram centenas de vidas para pôr tudo aquilo de pé. Como nós somos prepotentes, né? E a natureza diz assim, agora não quero mais. Não quero mais brincar com vocês. E desmancha tudo. Mostrando para nós assim, puxa, era bonito, marcou uma época. Essa é a visão do templo em ruína. Quando a gente vê que uma época, que a moda, que as coisas transitórias do mundo, que num determinado momento em que vivia era tão importante, chamava tanta atenção, eu me matei por aquilo, não tem mais valor nenhum. Ninguém mais fala. E se eu tentar ainda copiar alguma coisa, me chamam de cafona. Me chamam de ultrapassado. É o templo em ruínas. Nós vivemos diversos. Durante a nossa existência, nós visitamos muitos templos em ruína. Sobre os embates de tormenta cruel. Porque a tormenta cruel é a própria força da natureza, a força da mudança, a força da evolução. Tudo no universo modifica. Tudo evolui. Nada fica estático. Continuando, as esperanças permaneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram. Uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Nesses momentos, parece que a vida diz assim, não, ainda não, agora não, né? Como nós estávamos falando, nesses momentos parece que a gente está amarrado, impotente. A impressão que dá é que todos aqueles sonhos que nós tínhamos vão morrendo. A gente normalmente tem tantas esperanças, tantos sonhos. É importante um sonho? É muito importante o homem ter um sonho. Mas não é importante concretizar o sonho. Não estamos aqui para concretizar sonhos. Estamos aqui para viver os sonhos. Em tudo na vida, é mais importante a viagem do que o local onde se chega. Porque o caminho da viagem, a trajetória, é os ensinamentos, as experiências. É ali que eu aprendo, é ali que eu vivo. Chegar ou não no final, pouco importa. Pouco importa. Até porque somos insaciáveis de natureza. E toda vez que chegamos no ponto onde queremos, passamos uma semana e já estamos satisfeitos de novo e já criamos um novo sonho. Então o mais importante é você buscar um local muito legal para você ficar no ônibus da vida. Para que você não perca nenhuma paisagem no caminho da sua existência. E também tome cuidado com as paradas do ônibus para que você não perca o ônibus. Porque muitos de nós temos um sonho tão grande. Entramos no ônibus, sentamos na janela e estamos olhando tudo. Não deixamos nada passar. De repente o ônibus para. Vai abastecer, eu desço. E fico tão maravilhado com aquela paisagem que o ônibus pega, liga o motor, vai embora e eu fico. Perdi o sonho. Não é isso? Então, além de eu ter um sonho que é muito importante, eu preciso viver a viagem desse sonho, a luta, tudo que eu faço, tudo que eu aprendo, tudo que eu realizo, as coisas boas, as coisas ruins, que este sonho, que graças a este sonho, eu estou podendo viver.
se eu vou chegar no final dele ou não. E nunca perco o foco. Porque se eu perder o foco, eu perco o ônibus na primeira, na segunda ou na terceira parada que ele faz. Esperar passar um outro ônibus, seguindo a mesma trajetória que eu queria, isso é muito raro nessa vida. Muito raro. Nós vamos perceber que os afeiçoados também desaparecem. Uns pela indiferença, porque no meio da dor, quando as coisas começam a ficar difíceis, é normal que cada um vai cuidar do seu problema, né? Cada um vai cuidar do que é seu. E aí acaba que as pessoas se distanciam. Alguns não dão conta nem dos seus próprios problemas. E outros porque, ele diz assim, preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quais são esses quadros? Droga, bebida, ilusões. Tudo que me tira da realidade. Cigarro, vícios. A coisa começou a apertar muito. Começou a ficar muito difícil para mim. As portas se fecharam demais. Quais são os quadros de interesses fugitivos do plano material? Quais são as opções que eu tenho material para me libertar dessa pressão do nada dar certo para mim? Qual é? Abro uma garrafa de bebida alcoólica e tomo. Pronto, naquele instante eu estou feliz. Por alguns instantes, os problemas desaparecem, se vão. Tudo está perfeito. Ou pego uma droga, injeto e viajo. Vejo luzes, vejo coisas que ninguém nunca viu. A experiência que eu tenho até não dá para contar de tão maravilhosa que é. O grande problema é que tudo isso passa, os efeitos passam e a realidade me cobra pé no chão. Agora estou de volta. E agora? Os problemas continuam. Agora o problema continua e você está mais fraco para vencê-lo. Porque todas as vezes que a gente foge com uma alternativa pelos quadros fugitivos do plano material, a gente percebe que não ganhamos mais forças para voltar e lutar pela realidade. Pelo contrário, começaremos agora a ficar fugindo mais vezes, porque eu me sinto mais fraco. Ele está apresentando aqui um quadro, os quadros como são as aflições para todos nós. Todos nós estamos pedindo ajuda de uma maneira ou de outra. Uns dizem assim: socorro, por gentileza, você pode me ajudar, mas isso é preciso ter muita humildade. Poucos de nós faremos isso. Outros dizem assim para mim: o que você está olhando? Eu por acaso estou te devendo alguma coisa? E começa a falar um monte de coisa. Você pode interromper a pessoa dizendo: dá licença, o que eu posso te ajudar? Porque desde que você me olhou, você só me ofende. Eu entendo que você está me pedindo socorro desesperadamente, mas seu orgulho não deixa você verbalizar as palavras. Em que posso te ajudar? Outros dizem: eu vou te matar, isso aqui. Nós estamos vendo, porque isso chama-se desespero. Desespero. E nem todos nós estamos aptos a lidarmos com o desespero, com a fraqueza, com a dor, com as aflições, que é a lição. Então, precisamos ler nas pessoas pedidos que não são verbalizados pelos lábios e nem são ditos pelo comportamento. Todos nós, sem exceção, eu não conheço ninguém neste mundo que não queira ser feliz, ter paz no coração, tranquilidade, equilíbrio. Mas se essa pessoa está buscando guerra, briga, confusão, grito, xingamento, ela não está bem. E ela não está bem, primeiro, com ela mesma. E num ato de desespero, ela está pedindo ajuda.
As pessoas violentas, bravas, são medrosas. E elas precisam se impor antes de perceberem essa fragilidade delas. A violência é uma forma de intimidar aquilo que os argumentos, ela às vezes não é muito letrada, não é muito inteligente, ele falta argumento para conseguir travar uma conversa de maneira formal. Então ela parte para a imposição, para dizer assim: o meu maior medo é perder uma batalha. Eu não saberia voltar para minha casa. Daqui por diante eu não dormiria mais em paz. Não conseguiria mais me olhar no espelho se eu perdesse uma batalha. Veja como eu sou frágil. Veja como eu sou fraco. Compreenderam? Então nós vamos entendendo isso nas pessoas. E vamos nos compreendendo também. Porque nós estamos nos tornando às vezes mais violentos, mais frios, mais brigões, mais etc, etc. Porque cada um tem uma maneira de pedir auxílio. Cada um de nós temos. Que bom se todos nós fôssemos catalogados. A única maneira, todo ser humano, quando precisar de ajuda, vai dizer: por favor, você pode me ajudar? Quem diria, né? O mundo seria mais fácil. Então, quando surgir um dia, continuando a lição, em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Podemos chorar. Por que a gente fala podemos chorar? Porque muitas vezes há pessoas que se cobram demais, gente. Elas querem ser 100% correta. Então elas não se permitem chorar, não se permite ficar triste, não se permite adoecer, não se permite descansar. Excesso de cobrança é uma falta de amor próprio, né? Mas é o excesso de cobrança. Muito disso vem, às vezes, da nossa educação, né? Porque, às vezes, quando a gente vai começar a chorar, homem, principalmente, sofre mais isso. O que você está chorando, menino? Você é homem. Homem não chora. Pronto. Eu passo, então, a interiorizar aquela ideia de que porque eu sou homem, eu não choro. Quem diz que o homem não chora? Não é isso? Então, e começa a se cobrar, a não ter ou não possuir sentimentos considerados fora da masculinidade, por ser homem, ou fora da feminilidade, por ser mulher. Uma mulher mais rígida, mais firme, mais dura. O que é isso? Você é mulher, né? Tem mulheres que são presidenta, podem gerir um exército, comandar um exército tranquilamente, melhor que muitos homens. E tem muitos homens que não são capazes de comandar um exército, mas conseguiriam lidar com crianças de maneira inacreditável. São dóceis e não deixam de ser homem. E mulheres firmes e não deixam de ser mulheres. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Olha, chorar pode. Aliás, chorar. Nós nunca imaginamos quanto é interessante a lágrima do ser humano. Vocês já pararam para pensar? A lágrima de um ser humano é sentimento, é a energia do ser humano, do corpo, do teu corpo, se materializa em lágrimas. E elas podem fazer das duas maneiras. Você pode materializá-la por dois sentimentos, quero dizer: alegria e tristeza. Eu posso também transmitir essa energia sem ser através da lágrima? Pode, pelo passe. Essa energia pode sair pelas mãos sua e ir para uma pessoa. Mas quando não queremos doar, não temos essa intenção de doar, o nosso corpo, quando se enche da energia emocional trazida pelo campo da emoção, ela tem que sair de alguma forma. Então, quando eu estou muito feliz, eu choro. Aquelas lágrimas são água benta pela minha felicidade. E quando eu estou muito triste, ou com raiva, eu choro. Aquelas lágrimas é a energia que iria me enlouquecer, me tirar do sério
e elas se vertem em lágrima. O nosso corpo, para equilibrar, põe essa energia transformada numa matéria de água. É muito interessante. Não é só isso. Saliva também é uma forma de se materializar a energia. Não vamos esquecer que Jesus, para curar um cego, ele pega o barro e cospe no barro. A saliva é também uma fonte de energia. Tá certo? Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Às vezes a gente pensa que Deus está num local, que Jesus está... Jesus não é Deus, né? Que Jesus está em um local inacessível ao homem. Que ele é tão evoluído que nem sequer nos ouvem. Nós temos de tudo, na verdade. Nós temos grupo de pessoas que nem sequer acreditam em Deus e nem em Jesus. Outros que acreditam que Jesus é um ser qualquer, meio doido, atrapalhado. Já temos até filme de Jesus como homossexual. Outra, cada um tem uma teoria, não é isso? E tem uns que acreditam que Jesus é Deus e que está num lugar inacessível para o pensamento humano. Já veio, já cumpriu a missão dele, pronto, acabou. E os Espíritos estão nos dizendo aqui, se nós também achamos isso, que esse Cristo está num lugar que não nos ouve. Julgais, ele está falando assim, porventura, não receba o Senhor, ele está comparando nós com Jesus. Está dizendo assim, vocês acham que Jesus, além de não ouvir o pensamento humano, ele, o Senhor, o Salvador, ele não recebe ingratidões e apelidos o tempo todo? Eu não acabei de falar? É homossexual, é isso, é aquilo, olha, de tudo que você imaginar, ele já recebeu. Ainda continua recebendo, sem parar. Por parte das criaturas humanas. Diariamente, ele está perguntando, você acha que realmente Jesus está lá do lado de Deus, inacessível pelo pensamento humano, seja onde você imagina o céu, se é para cima, ou se é para baixo, porque o planeta gira, então o que é cima fica embaixo, o que é embaixo fica em cima. Então, para onde você acha que ele está, ele não consegue te ouvir? E que ele não recebe até hoje apodos, deboches, apelidos, dúvidas, negações. Você nunca existiu, você não existe, não acredito em você. Se você acha que é realmente assim, que alguém cumpre uma missão e para sempre, para todo sempre, está sendo bem visto por todos, sem exceção, não é. Imagine nós. Então ele diz assim, antes de conhecermos o alheio mal, o mal que está nos outros, que nos aflige, porque é de todos nós, é nos outros e é nós, ou alheio que o mal nos fazem, que as pessoas também nos fazem, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. É interessante a gente entender aqui esse sofrimento, tá? Vamos entender. Jesus não sofreu. Os bons espíritos não sofrem. Não com esse conceito do verbo sofrer. Vamos entender. Sofrimento é opcional. Dor é inevitável. Agora nós vamos entender. Eu tenho dor, mas nem sempre sofro pela dor. O outro pode nem ter dor e sofre. Para entendermos bem claro isso, eu vou colocar aqui um exemplo clássico. Eu tenho um filho, ou eu tenho minha esposa, a amo muito. Ela tem câncer. Todos os dias ela pena de dor. Eu não tenho dor nenhuma, eu não tenho câncer, mas sofro pela dor do câncer dela. Quando pergunto a ela, bem, você está sofrendo? Ela diz, não, é a vontade de Deus. Então eu penso, nossa, ela não sofre pela dor dela, que está no corpo dela.
Eu que não tenho dor, sofro pela dor que está nela. Chegamos então à seguinte conclusão: dor é uma manifestação física sua, é uma resposta do teu corpo informando que algo está em desequilíbrio e precisa ser restabelecido imediatamente. Sofrimento é opcional, é revolta. Toda vez que você sofre é porque você está revoltado. E o que é revolta? Inaceitação. Você não aceita. Enquanto você não aceitar, vai se revoltar. Enquanto você se revoltar, vai sofrer. Mas isso é uma opção sua. Lembre-se sempre, é uma opção sua. Fato, acontecimento é fato, é acontecimento. Não tem julgamento. Não tem certo, não tem errado. É você que está julgando o acontecimento. E se o julgamento que você faz sobre os acontecimentos te provoca sofrimento, é um problema seu. Porque o outro do lado de você está olhando aquilo e fala, não vejo dessa forma não. Acho que isso é muito natural, assim, e sai tranquilo. Aí você fala, mas qual a diferença entre ele e eu? É que o seu julgamento te provoca sofrimento. O dele não. Essa é a diferença. Ele aceita o acontecimento livre. Livre de culpa, livre de mágoa. Ele compreende. Todas as vezes, quanto mais conseguirmos enxergar as coisas na nossa vida, em torno de nós, sem julgamento, entender que as coisas são como são porque são, e não por causa que você pensa X ou Y, porque você não concorda, porque você... Toda vez que você coloca um julgamento, você entra numa particularidade de autoperseguição. É como se aquilo estivesse acontecendo para te prejudicar. Tem certeza que isso... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa chega grossa num local e quer desabafar com você, digamos assim. E ela vai te ofender. Você tem duas maneiras de enxergar. Essa pessoa está desequilibrada, está tendo um dia difícil e não está se contendo. Pronto. Isso é fato. É real. É o que o repórter deveria fazer. Fulano de tal chegou em tal lugar. Não ficar dando julgamento. Fato. Eu estou enxergando o fato. Essa pessoa chegou gritando aqui e eu estava aqui. Agora, eu posso ver diferente. Essa pessoa chegou aqui e está gritando comigo. Eu quero matar essa pessoa. Quem grita? Agora, esse julgamento, essa coisa de perseguição é que faz com que a gente se desequilibre e entre em estado de sofrimento. E daqui para diante eu olho para aquela pessoa como minha inimiga mortal. Criei um problema onde não existe. Por quê? Vamos supor que você não estivesse ali naquele momento que ela entrou gritando. Quem estaria ali? João, Antônia? Pronto. Compreenderam? Todas as vezes que a gente carrega esse juiz na nossa cabeça de sentenciar os acontecimentos na nossa vida, vive amargurado. Porque as coisas nunca serão como queremos. Elas sempre serão como são. E a maturidade está na capacidade de enxergar que, olha, existem pessoas mal educadas, existem pessoas bem educadas, existem pessoas com problemas, existem pessoas com dificuldade e existem pessoas muito felizes. Eu não sou o problema de ninguém e tampouco ninguém é o meu problema. Simples assim. Ficou leve, não ficou? Muda a ótica e começa a julgar tudo na vida. Você vai ver que a vida fica difícil, pesado, insuportável. Deixa a vida leve. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e bom ânimo. Por mais que o mundo esteja caindo em cima de você, tudo está dando errado. Todo mundo está contra você. Isso eu estou falando do mundo aqui fora, que pouco importa. O que importa é o mundo que está aqui dentro de você. Vou te dar bem claro o exemplo. Que adianta o mundo te aplaudir, te desejar,
sonhar com você e você ir no quarto e dar uma overdose e morrer. Quantos não fizeram isso diante dos nossos olhos? Mostrando que fama, glória, projeção não significa nada. Isso não tira a solidão. Nós estamos falando agora de você. Não adianta. O mundo está contra você, mas você está tão feliz, tão em paz consigo mesmo, e continua produzindo, caminhando tranquilamente. Ó, Jesus dando-nos um exemplo bem claro. O mundo estava contra ele. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Quando estamos bem conosco, compreendemos, entendemos, respeitamos, toleramos, permitimos aos outros viverem como lhe aprazem. Porque eu não dependo absolutamente nada de ninguém. Mas quando eu não estou equilibrado, aí sim. Aí eu estou em busca de aplauso, de opiniões, de concordância. E, de fato, quando eu estou assim, eu estou aberto ao mundo. E por que estou aberto ao mundo? Porque não encontro nada dentro de mim mesmo para me satisfazer. Compreenderam? Hoje nós estamos vivendo um momento no mundo em que eu estou vazio. Eu preciso do mundo. Não é assim. Você precisa de si próprio. O mundo lhe proporciona experiências que você tem internamente. Você não precisa viver o mundo para ter experiência. Você precisa de algumas experiências do mundo. Você precisa viver você dentro de si mesmo. E entender que quando você vai viver algumas experiências dentro de si mesmo, precisa de algumas experiências aqui fora, no mundo. É o inverso. Porque se você sair para o mundo, você vai ter um fôlego para caminhar e correr. Daqui a pouco a solidão interna vai começar a bater. Vazios existenciais, depressão, tristeza, choros, fraqueza, medo, insegurança. Vai começar a bater. Porque vai acabar o fôlego. Acabou o fôlego. Então você tem que estar aqui dentro de você. Percebendo-se. Refletindo-se, analisando-se, crescendo, desenvolvendo. De repente você percebe que para você ter uma determinada opinião a respeito de um assunto, você vai precisar de uma experiência na vida. Aí você vai atrás. Vai precisar ler um livro, aí você vai atrás. Vai precisar ver uma palestra, aí você vai atrás. Vai precisar ler sobre o assunto, aí você vai atrás. O mundo é uma escola, não é sua vida. Entendamos bem isso. Nós estamos numa escola chamada Escola da Vida. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente vai para a escola. A escola não é a nossa vida. A escola é um momento, um tempo. Eu fico ali dentro para aprender, sair dali com uma profissão para lidar aqui fora. Uma qualidade, aprender a ler, a escrever, a lidar com o mundo aqui fora. É passageiro, é temporário. Não pense que sua vida é a escola, é porque você vai ser aquele aluno que não sai da cantina e um dia o diretor da escola fala, olha, chega, acabou o seu tempo, não tem mais como fazer com você. A vida é uma escola, mas ela não é tudo para você. Ela é só usada, você usa a vida, não é a vida que te usa. Quando tudo isso estiver ruim, quando você sentir esses momentos difíceis, lembra do Cristo. Ele passou coisas piores, mas não lembra dele dessa maneira, é isso que eles estão falando. Aquela pessoa que está lá no céu, que está com um anjo tocando harpa paraguaia, tocando musiquinha, peladinho nas nuvens, ele com aquela camisola. Não lembra dele assim, nessa mitologia. Lembra que ele é um ser espiritual e está conectado com todos aqueles que se conectam a ele. Ele sabe das dificuldades que estamos passando, mas não pode tirar de nós. Porque se o professor ficar respondendo as questões da prova para o aluno,
o aluno vai sair daquela escola dizendo não aprendi nada, porque o meu professor não calava a boca no dia da minha prova e ficava dando a resposta. Agora que depois que eu me formei, me deu esse papel aqui, significa nada para mim, porque se me fizer a mesma pergunta sem o professor do meu lado, eu não sei dar a resposta. Porque quem sabe a resposta é o professor. Eu nunca testei se eu sabia ou não. Então, o Cristo está do seu lado para te dar o quê? Agora nós vamos entender bem claro. Jesus não está para solucionar problemas humanos. Não está para isso. É por isso que a doutrina espírita é uma fé mais difícil que toda. Enquanto as demais fés prometem solução de todos os problemas da sua vida através da fé, a doutrina espírita diz que Jesus não resolve os problemas humanos. Ai, Guto, então dá licença aqui no meu lugar. Segundo, Jesus não é um anjo da guarda. Ele não luta karatê, ele não luta kimono, não tem espada, não mata mau espírito, não expulsa demônio. Guto, então ele não me protege. Se você pensa que a proteção é violência, não, Jesus não é um ser violento. 3. O que mais que Jesus não é para nós? Ele não é conivente com os nossos erros. Bom, então vamos lá. Quando nós dizemos que Ele está do nosso lado durante as nossas aflições, não é porque Ele está resolvendo o nosso problema. Eu vou lembrar uma coisa aqui que a gente sempre fala, e é muito bom a gente pensar. Se você está passando um momento difícil, antes de você pensar se isso aí está certo, se está errado, porque isso é julgamento. Lembra que eu falei? Fato é, você está passando algum problema difícil, isso é um fato. O que você pensa sobre esse fato é sua opinião, não a verdade legítima. Então vamos lá. Eu estou passando por um momento difícil. Deus permitiu. Jesus autorizou. A pleiade de anjo que existe no céu aceitou. Os bons espíritos familiares e tudo que é esses presentes de menino, não que você quiser dar, concordou. O seu anjo da guarda permite. Quem é você para dizer que está errado? Humildade nos faz pensar que está tudo certo, não está? Então, o que eu tenho que fazer? Não bravejar, não revoltar, entender o que aquela situação quer lhe ensinar. Se você entender que aquela prova na escola da vida está ali para saber se você pode ser promovido moralmente, intelectualmente, espiritualmente por uma circunstância melhor, é isso que a prova chamada por nós de problema, aflições, dificuldade e sofrimento. Não. Veja, a maneira como eu estou enxergando as situações é bem diferente. É bem diferente. Se um aluno muito sentimental, muito melindroso, o professor dá uma prova para ele, dia tal é a prova. Desde que ele entrou na escola, ele sabe que tem um calendário de prova, né? Aí vem o dia da prova dele. Ele é professor de matemática. Geralmente a gente fala matemática que é a matéria mais difícil. Se não é português, né? Então, professor de matemática. O dia que, quando você matriculou na escola, sabia que ia ter prova. Quando você veio na Terra, você sabia que tinha problemas. Você não está aqui enganado. Quando você entrou na escola, você sabia que ia fazer prova. Não está sendo enganado. No dia da sua matrícula, estava lá o calendário. E o professor vai cumprir o trato com você. Ele vai te aplicar a prova. O aluno sentimental, imaduro, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a prova, ler e começar a chorar em cima da prova. Por que, professor, o senhor está fazendo isso comigo? Por que você não gosta de mim? Por que a escola é tão difícil? E o professor fala, que isso, meu filho? Que isso? Eu não tenho nada contra você, eu não te conheço. Você é parte de centenas de alunos nessa sala. É isso que a gente faz diante das dificuldades da vida. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Não, o professor fala assim, filho, calma. Leia a prova. Calma, leia a prova. Aí você vai parar, respirar, tomar um gole e ler a prova. Você não sabe essas questões? Eu sei.
Responda. Essa eu não sei. Não responda. Depois eu vou te avaliar. E vou ver se você vai, como você está conseguindo se sair, se você está conseguindo aprender. É só isso. Não há nada punitivo, nem perseguição. Isso não existe nada demoníaco, nada satânico e nada divino. É as leis pura e única da vida. Ah, entendi, professor. Agora estou mais calmo. Talvez até você responda a questão. Porque é natural. Lembra aquele... A gente vai com aquele nervoso dentro, até com diarreia. Às vezes não consegue nem sair do banheiro para fazer a prova, porque falou que vai ter a prova. Como a gente acredita que a prova é algo punitivo? Não é um momento de você sentar ali e dizer: aqui, professor, tá aqui tudo que eu aprendi. Se você... Depende da forma como você olha. Se você olhar, ele quer me pegar, ele vai fazer perguntas difíceis, ele quer acabar com a minha vida, essa escola não gosta de mim. Meu Deus do céu, você é capaz de desmaiar no banheiro, tem que tirar você de lá. Mas se você perceber, até que enfim chegou o momento de mostrar para todo mundo aqui como eu sou inteligente. Pronto, você está ali com a coragem, vai sentar sorrindo e vai levantar e dizer: muito obrigado, professor, por ter me ensinado tudo que eu sei. Pronto, depende de como você encara a mesma situação. Porque, volto a dizer, fato é fato. Acontecimento é acontecimento. Somente isso. Se você sofre, é porque você está colocando opiniões próprias, alegando ser a mais legítima, verdade e indiscutível. Porque o outro pode chegar a tentar dizer assim: olha, essa maneira de você ver está errado. Você está falando isso, eu acho que eu não concordo com você. Você vai ficar até ofendido. Porque está falando diferente de você. E na sua opinião, a sua verdade é legítima. Portanto, se nós conseguimos ter uma visão, enquanto estamos nesse mundo espiritual sobre a vida, dificilmente alguma coisa vai nos afetar tão gravemente. Difícil. Agora, eu não conseguirei ter uma visão espiritual se eu não tiver um ideal. Ideal não é sonho, projeto de vida. Porque isso você troca a ordem, até tira um, põe outro e até larga para trás. Estou falando ideal, gente. Projeto de vida, planos, sonhos, eles dependem de uma série de coisas. Principalmente aonde você está. E não, eu estou falando de ideal. Você já tem um ideal na sua vida? Pode colocar aqui para mim, vocês que nos assistem. Você tem um ideal na sua vida? Eu vou definir o que é ideal. Ideal não é sonho. Ideal não é projeto de vida. Isso aí tudo é compromisso. Que você... Ideal... O ideal... Para você saber, Guto, como eu vou saber o que é ideal e o que é compromisso, o que é ideal, o que é sonho, o que é ideal, o que é projeto de vida? Ideal é aquilo que você tem e permanecerá com ele vivo ou morto. Tudo que a morte leva é projeto de vida, sonho. Eu tô um pensamento aqui na minha vida, eu queria saber se é sonho. Bom, então pensa, morri. Vai continuar executando ele? Não, porque aí eu morri, então é sonho, projeto de vida, meta, seja o nome que você der. Agora, ideal, você não muda 1 milímetro. Então, qual é o nosso ideal? Se você não tiver ideal, você não consegue enxergar o mundo com uma visão espiritual. Porque quando o ideal ele está acima do mundo, e sim acima de uma existência física, agora sim. Agora ela é inabalável. As coisas e os acontecimentos do mundo estão abaixo daquilo que você aspira para si próprio. Se você respira, vive só dos acontecimentos do seu mundinho, posso dizer para você que uma bomba atômica vai levar tudo. Falta d'água, não precisa nem ser bomba. Se faltar água, vai morrer tudo. Se faltar a luz do sol, vai morrer tudo. Oxigênio, vai morrer tudo.
Agora, ideal é inabalável. Ah, então agora, vamos ver se eu consegui fazer vocês entenderem. Vocês têm um ideal? É aquilo que você vai continuar buscando, lutando, perseguindo, mesmo depois que morrer nesta vida. Evolução espiritual, amadurecimento, crescimento, progresso, desenvolvimento. Quando você tiver isso, agora sim, agora nós estamos falando de uma visão ampla. Agora nós estamos falando que a companhia de Jesus faz sentido. Você não vai abraçar Jesus para chorar porque perdeu um carro, porque caiu a casa, porque fulano adoeceu, porque você está doente, porque perdeu o emprego, porque está necessitando de bens materiais. Concordaram comigo? Então, quando eu coloco Jesus num patamar acima do mundo físico e das necessidades do mundo físico, agora eu estou colocando o mestre no lugar de mestre. O mundo material é apenas uma escola de experiência. E aí eu vou entender que eu não vou incomodar Jesus para resolver meu problema material. Eu vou incomodar Jesus para resolver a única coisa que ele nos auxilia, problemas espirituais. Religião é espiritualidade, não escola de materialismo. Prosseguir, avante, nunca pare. Porque se você tem um ideal, você sabe que a hora que a vida fechar todas as portas, que tudo ficar difícil para você aqui fora, vamos colocar primeiro aqui fora, você vai falar assim, eu tenho Cristo e eu vou continuar andando, caminhando, crescendo, evoluindo e progredindo, mesmo que vocês me matem. Não abala o meu ideal. Até talvez melhore mais, fica mais fácil. Você vai falar, Guto, isso não existe. Pois é, eu pensava que não, gente. Mas eu fiquei pasmo de ver pela internet uma pessoa chegar, uma senhora de 80 anos, nas ruas da Venezuela, lutando para tirar o ditador. E um repórter lhe pergunta, senhora, olha tanta violência, a senhora não deveria estar em casa? Ela disse, não, meu local não é estar em casa no momento deste. E eu fiquei olhando aquilo e falei, o que essa mulher quer? O que uma senhora daquela vai fazer? Vai pegar uma arma? Eu estou aqui preparada para morrer pelo meu povo na Venezuela. Vocês estão entendendo que é possível existir ideais? Lógico que o ideal dela ainda é pequeno, não é tão grande assim. Mas vocês prepararam? Eu fico pensando, essa mulher dizendo assim, eu estou preparada para morrer pela minha evolução, pelo meu progresso, pelo meu desenvolvimento. Isso é fantástico. Porque essa força existe dentro e era uma mulher. Se eu falasse aqui é um velho, um homem, é homem. Não, mulher, 80 anos de idade. Ela acredita. Portanto, existe isso dentro de nós, porém ainda muitas vezes nós optamos mais nos matarmos pelo poder, nos matarmos pelo dinheiro, pela projeção, nos matarmos pela fama, mas não queremos nos matar personalidade, né? O meu eu, meu para mim, para nos tornar o nosso, o nós e todos nós ainda não estamos preparados por Jesus. É incrível, é mais fácil eu achar uma pessoa milhares de pessoas que se matam pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pela Venezuela, pela Colômbia, pela França, pela Itália, pela não sei de onde, dificilmente encontrar um que morre por Jesus. E quando isso acontece, é um santo. Não é isso que a gente diz? Santo. Porque ele morre por uma causa nobre. Santo. Não é verdade? Como a gente é interessante. Nós estamos vivendo um momento de bastante choques, né? Contradições. Então,
Não se desespere nesses momentos. Serenidade e bom ânimo. Serenidade e bom ânimo. Continue caminhando, continue amando, continue persistindo nos ideais nobres. Tudo que você aprendeu de moral, de ético, de verdadeiro, leve consigo nos momentos mais difíceis. E mostre através do exemplo o que é ser cristão. Porque ser cristão não é nos momentos fáceis da vida, no momento que tudo está certo. É no momento difícil. É ali que eu digo, um cristão não faz isso. Um cristão não fala isso. Um cristão não age assim. Um cristão não se vende. Um cristão não se dobra. Um cristão não se intimida. Um cristão não comete violência. Tá certo? Pense nisso. Porque nós estamos vivendo um momento hoje, estamos falando, não faz violência. Lembra que nós falamos? É interessante. Está numa palestra chamada As Cartas de Paulo sobre isso, né? Sobre a violência. Que um cristão não é violento. Guto, como nós faremos uma revolução sem armas? Estamos longe para decidir o futuro do mundo com armas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O amor modifica. O medo transforma.